Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominar as emoções, a ter blindagem emocional e recuperar a sua coragem de agir. Então, se isso te interessa, fique aqui comigo nos próximos minutos, porque falaremos da ansiedade, uma ansiedade silenciosa e que pouco a pouco talvez esteja travando a sua vida, se é que a sua vida já não esteja travada, se é que a sua vida já não esteja aí sem ação. Por isso que a gente precisa compreender a ansiedade e como dominar. É possível você dominar a ansiedade, é possível você ter uma vida normal, regular de volta, porque você não nasceu, teoricamente, com essas crises de ansiedade, mas isso é um processo que a sua mente foi aprendendo, é uma maneira, é um recurso que a sua mente aprendeu para te defender. Você vai compreender isso daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Vai dizendo de onde você está falando, vou pedir para você, claro, curta aqui, dá um coraçãozinho, curta a live, compartilhe com as pessoas que precisam desse assunto, precisam entender esse assunto, pessoas que hoje estão aí sofrendo com as crises de ansiedade, e a gente vai mostrar como dominar a ansiedade, porque é extremamente comum hoje, infelizmente, as pessoas paralisadas, travadas com suas vidas, simplesmente sem ação por conta das crises de ansiedade. Quem já viveu isso, quem vive com as crises de ansiedade, sabe o quão difícil é. Então é sobre isso que falaremos nesta live da blindagem emocional. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. Bom dia para Roberta Lacerda, Inês Pereira também por aqui, a Bel Matoso também por aqui, a Patrícia. Oi Patrícia, seja muito bem-vinda. Eloide Amaro, seja muito bem-vinda. Eloide, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar hoje sobre dominar a ansiedade. Por que a ansiedade talvez hoje esteja te paralisando? Você precisa entender a causa por trás do sintoma. É sobre isso que a gente vai falar nesta live. Então compartilha com as pessoas que precisam. A Paula Machado chegando por aqui, bom dia. Misturinha também por aqui, Misturinha GN, seja muito bem-vindo. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender como dominar a ansiedade. Ansiedade é um sintoma, guarda isso, ansiedade é um sintoma, é um recurso que nós temos, presta muita atenção, é um recurso de sobrevivência que nós temos. Ô Gata, como assim um recurso de sobrevivência? Oi Luciana, é um recurso de sobrevivência, por quê? Porque para nossa mente tudo se trata de sobrevivência e antecipar o futuro é muito importante. Então a ansiedade, ela surge para te alertar de algo que vai acontecer no futuro. O grande problema, claro, são as crises de ansiedade hoje tão comuns na nossa vida, no nosso cotidiano. Pessoas que sentem fisicamente essas crises, né, através do coração palpitando, acelerado, através daquele nó na garganta, um suadouro, tremores, ou seja, essas crises de ansiedade é que precisam ser olhadas e entendidas. E muitas dessas crises de ansiedade, que talvez hoje você esteja aí sendo vítima delas, muitas dessas crises têm uma razão. Escreve aqui, falta de decisão. Falta de decisão. A gente precisa entender que uma vida sem alegria é uma vida muito difícil. E se eu estou vivendo uma situação hoje que me traz mais infelicidade, que me traz tristeza, que me traz raiva, que me traz medo, isso vai fazer com que eu não tenha alegria. Faz sentido isso para você? Oi Silvia, seja muito bem-vinda. E uma vida sem alegria, ela vai te adoecendo. Por quê? Porque é uma luta interna entre você conscientemente querer sair dessa relação, sair dessa carreira que talvez não te traga felicidade, sair dessa vida de sofrimento e uma programação aqui subconsciente que diz, não, você tem que ficar. Você tem que ficar. E isso vai gerando, claro, um certo desespero, uma certa angústia que te leva exatamente a essas crises de ansiedade. Por isso que quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente sempre olha sob dois aspectos.
O primeiro aspecto é a causa, aonde que isso começou, aonde que esse sistema de ansiedade foi instalado em você, em qual momento da tua vida. Então tem a ver com o teu passado, mas também tem a ver com o teu presente, com as decisões não tomadas. A falta de decisão te leva a essas crises de ansiedade. Você talvez hoje não tenha coragem de tomar uma grande decisão. E se você tomar essa grande decisão, talvez você tenha uma vida muito diferente. Você tem o que eu chamo de vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem. Oi, Nanda, seja bem-vinda. Vida de coragem. O que é a vida de coragem? A vida de coragem é a vida que é boa para você, a vida que você gostaria de ter. Imagine essa vida agora. Como é que seria? Essa vida que você gostaria de ter. Oi, Ana Cristina. Oi, Conceição, José Augusto, sejam bem-vindos. Como é a vida que você gostaria de ter? Você gostaria de acordar que horas? Você gostaria de estar ao lado de quem? Você gostaria de que a sua casa fosse como? Você gostaria de ter o quanto na sua conta bancária? O que você gostaria de fazer profissionalmente? A vida de coragem é a vida que é boa para você. Talvez a sua vida de coragem seja diferente da minha, que seja diferente de outras pessoas. É uma vida que vai de acordo com os teus valores, com os teus sonhos, com os teus objetivos, com as tuas regras. É possível você viver essa vida de coragem, só que você precisa construir. Você tem que estar disposto a construir. E construir é um processo. E é um processo que muitas vezes não vai acontecer na velocidade que você gostaria. Faz sentido? Boa, Nanda, vida de coragem. A Eloide, essa é a parte mais difícil, saber o porquê. Exato, é a parte mais difícil, a causa, né? Você entender por que isso aconteceu com você. Oi, Luiz, seja muito bem-vindo. A gente precisa ter paciência com o processo. Existe uma frase em latim que o estoicismo usa muito, que é amor fati. Escreve aqui, amor fati, que numa tradução literal é amar o processo. Amar o processo. E a gente precisa aprender a amar o processo. Não é simples amar o processo. Mas se a gente quer construir uma vida de coragem, a gente tem que entender que existe um processo. Você lembra dos 3 porquinhos? A história dos 3 porquinhos? Quem aqui lembra da história dos 3 porquinhos? E a construção da vida de coragem passa muito por essa história dos 3 porquinhos. Eu vou recordar, se você não se lembra, né? Existiam 3 porquinhos, 3 irmãos, e aí eles vão construir as suas casas. Por quê? Porque eles tinham medo do lobo, né? Do lobo mau chegar. E aí o primeiro porquinho, né, um pouquinho preguiçoso, digamos assim, querendo, né, se divertir, fazer rapidamente a sua casa, ele faz uma casa de palha. Uma casa de palha. E aí ele vai brincar, ele vai viver a vida. O segundo porquinho também não queria trabalhar demais. E aí ele constrói uma casa de madeira. E aí ele termina a casa de madeira e também, junto com o primeiro porquinho, vai brincar. E aí o terceiro porquinho, o prático, né? Acho que o nome dele era Prático, ele constrói uma casa de tijolos. E claro que ele demora mais para construir essa casa de tijolos, claro que ele demora muito mais tempo e ele não tem tempo para brincar. Aliás, os outros 2 porquinhos vão lá e vão dar uma zoada nele, né? Tipo, olha, você está trabalhando e nós estamos aqui nos divertindo. O que acontece? O lobo mau chega e cada um vai para sua casa. Aí o lobo mau olha para a casa de palha e o que ele faz? Ele assopra com total facilidade, aquela casa desmontada num sopro. E aí o primeiro porquinho vai para a casa do segundo porquinho, que é da casa de madeira. E aí o lobo mau novamente assopra e aí toda a madeira vai embora. E aí os 2 porquinhos vão para a casa do Prático, a casa de tijolos. E aí quando eles conseguem se esconder lá, o lobo mau chega, assopra, mas ele não consegue derrubar aquela casa. Esse conto infantil, ele serve para você entender que talvez você queira construir casas de palha ou de madeira rapidamente, ou seja, você queira sair da sua dor rapidamente sem passar pelo processo. Existe na internet hoje um monte de fórmula mágica. E eu garanto para você, essas fórmulas mágicas normalmente não funcionam. Elas são frágeis, como a casa de palha e a casa de madeira. Por quê? Porque elas não se sustentam ao longo do tempo. Você precisa ter aí a sua casa de tijolos. Você precisa entender que coragem
é uma construção. Escreve aqui. Coragem é uma construção. E é uma construção que exige preparação. Essa é a diferença da coragem. A coragem que vai te sustentar e vai te levar para a vida de coragem que você deseja, para a vida boa que você quer. É essa coragem com preparação. E não a coragem de, eu vou construir aqui uma casa de palha ou de madeira para resolver o problema. Não. Você precisa passar pelo processo. O processo, às vezes, vai ser longo, às vezes ele vai ser desconfortável. E nesse processo você tem que estar disposta a mais uma coisa. Escreve aqui, renúncia. Você precisa estar disposta a renunciar àquilo que hoje para você talvez seja confortável, seja conveniente. E eu sei que isso é difícil, porque existem relações que são confortáveis e convenientes para você, mas elas te adoecem. Existe talvez uma situação financeira hoje conveniente para você, mas que te mantém numa relação tóxica ou num emprego que te adoece. Tá fazendo sentido isso para você? Oi, Cris, bom dia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Você talvez queira a pressa da casa de madeira ou da casa de palha. Mas o que vai construir a sua vida de coragem é o processo da casa de tijolos. E preparação exige algo fundamental em qualquer processo. Além da renúncia, como a gente está falando aqui. Oi, Samantha, bom dia. Além da renúncia, daquilo que é confortável para você, daquilo que é conveniente para você, você vai precisar para lidar com isso, porque não vai ser simples das pessoas ao seu redor, por exemplo, aceitarem que agora você não é mais aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, aquela pessoa que é a heroína da família, que carrega todas as dores de todo mundo. As pessoas não vão aceitar e vão falar assim, nossa, palmas para você, que legal que agora você se prioriza, que bom que agora você cuida de você, olha, estamos aqui felizes por você. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer provavelmente é uma reação. E nessa hora, você precisa ter a principal preparação, que é, escreve aqui, blindagem emocional, que é o domínio das suas emoções. Você precisa ter essa blindagem, essa proteção para lidar com essas críticas, com os olhares. Isso, Eloide, suportar o processo. Para você suportar o processo. Senão, você cai. Senão, você desiste. Senão, você desiste. E aí você precisa entender, para você sair das crises de ansiedade, você precisa entender que viver desse jeito como você está hoje, com medo até às vezes de sair na rua, ou vivendo à base de remédios, porque infelizmente hoje remediar se tornou a solução mais prática para as pessoas, é a casa de madeira ou a casa de palha dos 3 porquinhos. Qualquer coisa é remediar, toma um remédio, e aí você alivia a ansiedade, mas você não resolve a causa. Porque para resolver a causa, você tem que construir a casa de madeira, a casa de tijolos. Você tem que suportar o processo. Você tem que entender a ferida emocional que começou esse processo todo. E isso, Nanda, temos que suportar as críticas. Por isso que você precisa compreender por que você se abala tanto com as críticas. O que faz você, por que você se incomoda tanto quando alguém te critica? Isso tem relação com alguma ferida emocional. Escreve aqui, ferida emocional. Algum evento que você viveu na infância, na gestação, e que fez com que você tivesse medo de ser criticada, medo da opinião dos outros, medo de ser julgada, medo de não agradar. Porque esse medo, que é uma emoção, esse medo moldou o seu comportamento. Talvez hoje você não seja a pessoa, presta atenção, isso aqui é profundo. Talvez você não seja a pessoa verdadeiramente que você é. Como assim, ô gata? Você talvez hoje tenha um comportamento que foi moldado por uma ferida emocional, mas a tua essência não seja essa. Quer ver um exemplo que é muito comum, que eu já vi
ao longo dos meus processos de hipnoterapia, de mentoria, você é aquela pessoa que faz tudo pela tua família. Alguém aqui se identifica com isso? Você faz tudo, você quer resolver todos os problemas. Todos os problemas. Todos os problemas. Aliás, as pessoas trazem os problemas da bandeja para você resolver, porque elas já se acostumaram que você resolve tudo. Desde problema financeiro dos outros, você resolve tudo. Resolve problema do papai, da mãe, você resolve tudo. Alguém se identifica com isso aqui? Você talvez seja essa pessoa. Só que esse é um padrão de comportamento consequente. Voltou, acho que agora voltou. E talvez na sua essência, o teu principal valor, oi Eliana, seja bem-vinda, seja a liberdade. E você hoje está presa numa família, lá fazendo tudo por essa família, não porque você quer, mas por conta desse medo que você viveu de alguma ferida emocional lá atrás. Por isso que você precisa identificar qual é a ferida emocional que está travando a sua vida. Você precisa identificar isso. E aí eu vou te fazer um convite. Eu tenho a sessão de planejamento terapêutico SPT. Escreve aqui SPT se você quiser participar dessa sessão de planejamento terapêutico, uma sessão individual de 45 minutos por videochamada. Ela tem um custo irrisório de R$ 27,00 para você entender qual é a ferida emocional que está travando a sua vida, tá bom? E esse padrão que você hoje tem de comportamento talvez esteja te adoecendo, esteja gerando inclusive as crises de ansiedade. Porque imagina uma pessoa que precisa lidar com todos os problemas da família. Essa pessoa dorme tranquila? Essa pessoa consegue dormir tranquilamente? Não, a cada dia é um problema diferente. Faz sentido? Bom dia, Elisângela. Bom dia, Neide. Sejam bem-vindas. Eliana também, seja muito bem-vinda. Cada dia é um problema. E aí a sua mente vai ficando treinada a estar ansiosa. Nossa, qual é o problema que eu vou resolver hoje? Qual é o problema que vai acontecer hoje? Nossa, será que eu vou dar conta de tudo? E aí, claro, é você que sofre. É você que sofre, é o teu corpo que sofre. O seu corpo vai ficando doente. Por isso que para de minimizar e tentar só construir a casa de palha ou de madeira para lidar com a sua ansiedade, com as suas crises de ansiedade. E entenda que passar pelo processo, identificar a ferida emocional que isso começou, é essencial. Inclusive para você tomar a decisão que hoje também está gerando, está alimentando essa crise de ansiedade. A sua indecisão hoje alimenta essas crises de ansiedade que você tem. Oi Renata, seja muito bem-vinda. Essas crises de ansiedade, elas estão adoecendo o seu corpo físico, elas estão atrapalhando os seus relacionamentos, elas estão atrapalhando a sua prosperidade, porque quando eu tenho crise de ansiedade, eu não consigo performar da mesma maneira. Por quê? Porque eu fico receoso de sair na rua e ter uma crise. Eu fico receoso de fazer alguma coisa e ter uma crise. Eu fico com receio de ter uma crise e ter que tomar muito remédio, porque é o que as pessoas, a medicina hoje encaminha você só para tomar remédio. Então entenda que você precisa compreender de onde começou todo esse processo. Desde as crises de ansiedade até a sua falta de decisão, a sua coragem, a coragem que você está buscando para tomar a decisão, ela vem da preparação, ela não virá do nada. Isso é muito importante de entender. Oi, Jussi, seja bem-vinda. Heloíde, a dificuldade de ganhar peso pode ser... Não entendi a pergunta, Heloíde. Se você puder refazer a pergunta, agradeço. Não, talvez você tenha falado dentro de um contexto aqui. Refaz a pergunta, por favor. Eu não estou conseguindo compreender para poder te responder, tá bom? Essas crises de ansiedade, elas podem ser dominadas, elas podem acabar na sua vida, desde que você entenda que há um processo, que você precisa ressignificar e curar essas feridas emocionais que começaram lá atrás, que instalaram aqui em você um sistema de alarme. Porque lembra que eu disse no começo, a ansiedade é um recurso de sobrevivência que nós temos. Tudo bem? Isso faz com que a gente
É bom porque a gente se antecipa aos perigos. Só que você talvez hoje esteja vivendo na ansiedade. Por quê? Porque você tem medo de tomar a decisão que hoje poderia mudar a sua vida. E aí a pergunta que eu te faço, qual é a decisão que você está adiando e que está gerando ansiedade em você todos os dias? Oi Loma, seja bem-vinda. Qual é a decisão que você está adiando? E por que você não toma essa decisão? Ah, Gata, porque eu tenho medo. Esse medo vem de uma ferida emocional. Qual é a ferida emocional que está travando a tua vida, que está te impedindo de tomar essa decisão? Qual é a ferida emocional? E aí você precisa descobrir qual é essa ferida emocional. Então, se você quiser descobrir essa ferida emocional, escreve SPT aqui, SPT, Sessão de Planejamento Terapêutico. Eu vou te mandar um link para você preencher um formulário e você descobrir, junto comigo, numa sessão individual de videochamada por 45 minutos, qual é a ferida emocional que está travando a sua vida. Essa ferida emocional, no momento que ela for curada, você destrava a sua vida. E aí sim você começa a construir a tua vida de coragem. Sabe aquela vida que você imaginou no nosso começo aqui de bate-papo? Aquela vida que é boa para você, onde você tem a casa dos teus sonhos, onde você tem o carro dos seus sonhos, onde você tem a conta bancária que você sempre desejou, que você merece, onde você tem um corpo saudável. Essa vida de coragem, ela é uma construção. É uma construção. E nesse processo todo, você precisa fazer as pazes com muitas coisas da sua história. Oi Muniz, seja bem-vinda. Você precisa fazer as pazes com essas feridas emocionais que estão abertas e te machucando. Por isso que hoje talvez a sua vida esteja travada, não é apenas pela crise de ansiedade, que talvez hoje, as crises de ansiedade que hoje paralisam e te deixam mal, deixam teu corpo físico mal, você fica mais lenta, você fica mais receosa, mas a tua vida está travada porque você não está tomando a decisão de se priorizar, a decisão de fazer por você. E aqui eu vou te falar uma verdade, e talvez você não goste, mas ninguém vai fazer por você, ninguém vai te priorizar, ninguém vai fazer isso. A única pessoa que pode fazer isso é você. Você tem que fazer isso por você mesma. Ah, Gata, mas eu priorizo todo mundo e por que as pessoas não vão me priorizar? Exatamente por isso. Porque elas estão sendo priorizadas por você. E elas acham que você dá conta. E elas se acostumaram com você dando conta de tudo. Só que tá pesado, não tá? Diz pra mim, tá ou não tá pesado? Você equilibrar tantos pratos, sabe, lá no circo, malabaristas, que ficam ali rodando vários pratos, deve ser você, rodando diversos pratos ao mesmo tempo. Até quando você acha que você vai aguentar carregar o mundo nas costas? Então as crises de ansiedade, elas são naturais a partir desse comportamento que você tem. É você que precisa tomar uma decisão. Talvez você esteja aí com as crises de ansiedade porque você tem medo de renunciar a uma relação. Pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação com o seu marido, sua esposa, pode ser uma relação tóxica com filhos, que é muito comum. Pode ser uma relação tóxica no seu trabalho. Você não aguenta mais o teu trabalho, você não aguenta mais ir para o teu trabalho e você tem crise de ansiedade todos os dias. Isso é tão comum. A pessoa já acorda com crise de ansiedade. Mas como assim, Gata? Ela estava dormindo e aí ela já tem crise de ansiedade? Sim, porque a mente dela sabe que aquele local não é bom. E ela não quer ir, no fundo ela não quer ir, mas ela é obrigada, porque ela tem que ter um salário. Ah, Gata, então você diz que tem que jogar tudo pro alto, eu tenho que pedir demissão hoje? Não. Você precisa se preparar. Porque talvez para você fazer essa transição de carreira, como a gente falou ontem, inclusive na live de ontem, para fazer uma transição de carreira, você precisa de preparação. Você precisa de preparação. E talvez para fazer essa transição, você vai precisar de um tempo para isso. Eu contei ontem a minha própria história de transição de carreira. Eu venho da comunicação, do jornalismo, eu tinha uma agência de comunicação nesse final da minha carreira como jornalista, uma agência que era próspera, uma agência que tinha sucesso, só que eu estava infeliz, eu não tinha mais alegria.
Só que eu joguei tudo pro alto, assim, do dia pra noite? Não. Eu fiz uma transição, eu me preparei para estar aqui hoje nesse papel de mentor e de hipnoterapeuta. Houve uma preparação. E você tem que estar disposto a passar pelo processo. É a casa de tijolos. Que casa que você quer construir? Uma casa de palha para você poder sair mais rápido para viver a vida? É uma casa de madeira para você não ter tanto trabalho assim e fazer de qualquer jeito? Mas que no primeiro vento, na primeira aparição do lobo mau, essas casas simplesmente voam. É por isso que tanta gente não sai desses ciclos de sofrimento. Por isso que essas pessoas ficam anos e anos nos remédios. Por quê? Primeiro que o remédio não resolve a causa. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Leninha, seja bem-vinda. As pessoas ficam voltando para os mesmos problemas. Por isso que você você toma a decisão de uma separação e volta e recua. Quem já viveu isso? Você não tem estabilidade financeira. Por quê? Porque você ainda não está preparada, você não está disposta a passar pelo processo, a construir a casa de tijolos. Isso, Eloy, de tijolos. Essa é a casa que você precisa construir. Não é a casa de palha. Não é a casa de madeira. É a casa de tijolos, aquela que vai sustentar uma tempestade. Que vai sustentar uma tempestade. Que vai sustentar vários lobos assoprando. Não vai derrubar aquela casa. E esse tijolo tem um nome, blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional. É você dominar as tuas emoções. No momento que você aprender a dominar as tuas emoções, você começa a se tornar alguém que pode sustentar as suas escolhas. Alguém que pode avançar independentemente das circunstâncias. Porque as circunstâncias estão aí. As circunstâncias estão aí. Não há como. A gente não tem controle da maioria das coisas. Segunda-feira eu falei para a comunidade Coragem. A Eloide está aqui, a Cris acho que também ainda está aqui. Eu falei a respeito disso. A Elisângela ainda está aqui, que é da comunidade Coragem. Eu falei sobre isso. Sobre o que depende e o que não depende de nós. O que depende de nós é isso daqui, ó. É pouquíssima coisa. A maioria das circunstâncias da vida não dependem da gente. E se eu não tenho essa blindagem emocional, eu vou cair que nem a casa de palha ou a casa de madeira. No primeiro sopro, desmorona. E aí, a sua vida não sai do lugar. A sua vida continua do mesmo jeito. Você precisa aprender a ter blindagem emocional. Você precisa aprender a dominar as suas emoções. Coragem é ação com preparação. E a principal preparação que você precisa nesse momento é ter o domínio das suas emoções. Inclusive para sair das crises de ansiedade. Porque a crise de ansiedade vem a partir do momento que uma emoção ativa, ela gera um pensamento. Então se você, por exemplo, está ali numa boa, e aí você começa a sentir um certo desconforto, porque você está se sentindo rejeitada, aquela sensação gera um pensamento. Nossa, eu estou sendo rejeitada. E a partir daí, a tua mente te joga pensamentos dos mais catastróficos. Nossa, você vai ficar sozinha. Nossa, você não vai sobreviver. Ninguém gosta de você. E aí você tem a crise de ansiedade. Por que isso? Porque isso se conecta a uma ferida emocional. Por exemplo, a ferida da rejeição. Você já viveu a rejeição lá atrás. E aí com isso, a tua mente tenta te proteger. Por isso que você precisa, como eu disse há pouco, quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente precisa olhar para o passado e olhar para o presente. Aquilo que está acontecendo hoje e, claro, aquilo que já aconteceu. Quando você resolve esses dois pontos, você domina a ansiedade, você domina as crises de ansiedade. E aí você volta a ter uma vida normal. A vida de coragem que você quer construir, que eu acho que você quer construir, ela só vai acontecer se você estiver saudável. Saudável fisicamente, emocionalmente.
É assim que você constrói a vida de coragem. É impossível você construir uma vida de coragem no meio de crise de ansiedade, ou de depressão, ou de crise de pânico. É impossível. Não dá. Porque aí você vai até se culpar. Nossa, eu não consigo. Claro que você não consegue, porque é uma questão física. E aí você tem que se acolher, mas você precisa resolver. Se acolher não adianta nada você ter consciência. Por exemplo, você sair dessa live aqui hoje, entendendo o que a gente falou aqui, e não agir. Conhecimento sem ação não serve para nada. Então, se você entendeu, se você que está aqui até o final está compreendendo isso, haja para resolver essa questão. Então eu vou te dar de novo aqui o caminho. Me escreve aqui SPT, que eu vou te mandar um link para você poder participar da sessão de planejamento terapêutico e identificar qual é a ferida emocional que está travando a sua vida. Isso é ação. Isso é ação. Não adianta você ter um conhecimento e continuar com os mesmos resultados. Ter o conhecimento e não aplicar. Porque esse conhecimento vai embora. Ele morre. E aí, não se resolve nada. Só se você continua esperando a coragem heróica aparecer na sua vida. Ô Zélia, a coragem heróica é essa coragem que a gente aprendeu na literatura, no cinema. Uma hora eu vou ter coragem. A hora que eu tiver coragem, aí sim eu vou mudar a minha vida. A sua vida muda com as decisões. A decisão de você não viver mais essas crises de ansiedade. Se você está vivendo essas crises de ansiedade, está na hora de você decidir sair delas. Pode ser que essas crises, e aí é mais profundo ainda, elas tenham para você um benefício. Como assim, Gata? Não tem benefício? Não tem. Porque talvez esteja ligado a alguma ferida emocional. Quando eu estou com crise de ansiedade, quem cuida de mim, por exemplo? Quem olha para mim? Quem me dá atenção quando eu tenho uma crise de ansiedade? Isso é um caminho para você entender a ferida emocional. Oi, Cidinha. Talvez quando você tem uma crise de ansiedade, o seu marido, ele te dê atenção. Porque sem a crise de ansiedade ele não te dá atenção. É um recurso, e aí é um recurso inconsciente, que está ligado a uma ferida emocional muitas vezes. Então, muitas vezes o sintoma, ele tem um objetivo inconsciente. Lembra quando você era criança, ou você que tem filhos, ou teve filhos, já passou, né, da fase de filhos pequenos, não tinha fases que os filhos ficavam mais doentes? Muitas vezes era um recurso simplesmente para quê? Para ter a mãe perto de você, para ter a mãe perto dessa criança. Então, quando eu fico doente, minha mãe vem e cuida de mim. Quando eu fico doente, minha mãe para de trabalhar para cuidar de mim. Oi, Fernanda. A minha mãe olha para mim quando eu estou doente. Quando eu não estou doente, minha mãe não olha para mim. Então, eu quero o afeto da minha mãe. E aí, é inconsciente isso. Eu peço, né? Eu fico doente para que a minha mãe cuide de mim. Tudo bem? Então, é muito importante você descobrir qual é a ferida emocional que está travando a tua vida, tá bom? Então, a SPT, se você quiser, tá aí na minha bio, vai na minha bio aqui do Instagram, tem um link, preenche lá o formulário para você participar, tá bom? A gente se vê amanhã às 8h30 da manhã para mais uma live da blindagem emocional, tá bom? Um lindo dia para você, um grande abraço, tchau!